Vereador Beto, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham no plenário, minha saudação a todos. E hoje eu quero fazer uma saudação especial a quem nos acompanha em casa. E mesmo aqueles que não podem nos acompanhar em casa, quero saudar aqueles que de uma forma ou de outra acompanham o trabalho do Poder Legislativo e que eu tenho tido a felicidade de encontrá-los ou manter contatos com eles quando recomendam-nos que sigamos no nosso trabalho e procuremos fazer o melhor, como tenho procurado fazer na tribuna desta casa. Aos conhecidos e aos desconhecidos, quero saudar a todos. Quero também, na manhã de hoje, saudar os homens e mulheres solidários em Blumenau. Solidários aos parecidos, solidários aos iguais, porque a cidade de Blumenau segue com uma enorme dificuldade, tendo em vista que os trabalhadores do serviço público continuam sendo levados à paralisação e o governo não tem logrado êxito nas tentativas frustradas de resolver o impasse criado pelo governo Napoleão. Senhoras e senhores, eu lembro-me, vereador Roberto da Luz, na história, quando o ministro da propaganda do Hitler, Joseph Goebbels, criou a teoria de que a mentira propagada por 1000 vezes acaba se tornando verdade. Lembram-se? E as ações das mentiras do Joseph Goebbels levaram mais ou menos, juntamente com sua equipe e o Hitler, levaram mais ou menos 70 milhões de homens e mulheres do mundo à morte. A mentira. E aí eu quero, para o além daquilo que Goebbels disse, que eu tenho ouvido nos últimos anos, vereador César Sim, muita mentira sendo propalada e pregada por todos os espaços, eu quero resgatar aqui, senhoras e senhores, algo que foi dito por Jesus Cristo quando estava sendo assassinado, já pendurado na cruz. O que disse Jesus? Eu quero permitir-me aqui, permitam-me. Jesus disse: ó Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Lá da Bíblia estou resgatando, porque eu tenho visto muitos homens e muitas mulheres e muitas estruturas, senhoras e senhores. Eu tenho visto muitas estruturas que eu quero perdoar porque eles não sabem o que dizem, não sabem o que estão fazendo. Não conhecem a história e querem retornar à história passada, e se continuar desse jeito, daqui um pouco nós voltaremos aos idos de 90, quando o Brasil só tinha desemprego. Daqui um pouco nós voltamos à década de 60, 70, quando assassinavam pessoas. Daqui um pouco nós voltamos ao processo de entrega e de venda do patrimônio brasileiro. Falo isto porque tenho ouvido muito sobre a Copa. E quero pedir a todos nós para que nós venhamos a dar uma avaliada de quando é que se começou a pensar na Copa de 2014 para o Brasil. Pensem comigo. Conversava com o senhor vereador Jefferson há poucos dias e ele me disse que a partir do momento que o Brasil perdeu para o Uruguai no Maracanã em 50, já se começou a conversar de quando voltaria a nova Copa para o Brasil. E aí as pessoas estão localizando a Copa só e tão somente num período histórico muito curto que não confere com a realidade. E para falar mais um pouco sobre isso, eu quero pedir para que solte o vídeo. Um vídeo que é elucidativo e que creio pode dirimir algumas dúvidas sobre essa situação da Copa. Em junho, o Brasil vai sediar um dos maiores eventos esportivos do mundo, a Copa. E quando a gente fala de futebol, falamos antes de qualquer coisa, de paixão, de emoção, de festa. Mas como todo mundo sabe, tá rolando uma tensão no ar. E eu me pergunto, por que depois de muito tempo que a gente já sabia que ia ter a Copa, começam a rolar tantas críticas? A gente sabe que o Brasil tem problemas, aliás, como qualquer país em desenvolvimento. E nesse caso, criticar faz parte. Por exemplo, a jornada de junho levou para as ruas, além dos 20 centavos, outras reivindicações como saúde e educação. Justo, saúde e educação são pautas super legítimas.
porque essas áreas precisam melhorar sempre, para todo mundo. Mas eu acho legal a gente pontuar algumas coisas. Uma delas é, a vinda da Copa para o Brasil não diminuiu o investimento em outras áreas. Por exemplo, você sabia que só em 2014 foram destinados mais de 100 bilhões de reais somente para a saúde pública? Pois é, em 2003 esse valor era de 31 bilhões de reais. Aumentou, não? Portanto, se a saúde da sua cidade ou no seu estado não está bacana, cobre do seu prefeito e do seu governador, porque a grana está sendo liberada pelo governo federal. E não é só. A educação também recebeu mais de 100 bilhões de reais via Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Eu vou te falar, esses números não saíram da minha cabeça, são oficiais. Se você está duvidando, então assim que o vídeo acabar, dá uma olhada aí na descrição, que estão relacionados todos os links para quem quiser checar. Aí tem a turma, e o gasto com os estádios? É um absurdo usar dinheiro público na Copa. Bom, não é bem assim. Só para você saber, 66% do dinheiro gasto na Copa foram destinados para infraestrutura, ou seja, portos, aeroportos, mobilidade urbana. E também tem a galera que esbraveja na hora de falar sobre o uso do dinheiro público nos estádios. Vamos lá. Primeiro, o país não doou esse dinheiro, ele emprestou através do BNDES, que é um banco estatal criado exatamente para esse fim. Aliás, esse mesmo banco também empresta o dinheiro quando os empresários querem expandir os seus negócios. E nessa hora, ninguém reclama. Agora, o que ninguém explica é que essa grana vai voltar para os cofres públicos, e com juros. Eu acho que o caminho é esse. A gente tem mais aqui discutir e debater. E não só a Copa. Outros assuntos que a gente acha importante também. Mas tem que falar a real, sem esconder ou distorcer as coisas. Falar por falar, só para fazer parte da modinha? Aí não, né? O meu palpite, eu acho que a Copa tem tudo para ser muito mais que uma festa. A gente pode mostrar para o mundo que o Brasil mudou, e mudou muito. E que ainda tem muito para mudar, para melhor. Essa é a minha opinião. E a sua, qual é? Muito bem. Creio que essas informações elucidam um pouco mais a situação, dirimem algumas dúvidas e que ajudam-nos a colocar efetivamente os pingos nos is. Pai, perdoai-os porque não sabem o que dizem. Vou repetir. É melhor a gente dizer a verdade, porque é bem melhor nos relacionarmos com o povo para não retroagirmos na história. Um abraço a todos.